Então, eu sou Fabiana Alves, eu sou médica de formação, eu formei em 1997, tá? Então, já estou indo para 23 anos de formada. Depois da formatura, eu fiz residência médica em um ano de clínica médica e durante o meu ano de clínica médica, eu escolhi fazer a especialização na área de gastroenterologia. Então, é assim, o tubo digestivo da gente é muito intenso, é muito extenso e intenso também. Ele é extenso e intenso. Então, são coisas que você acaba vendo um monte de doença influenciando na parte digestiva. E principalmente a parte emocional, a parte psicológica, ela tem uma influência assim em cima de quase todos os nossos órgãos, né? Em cima do nosso coração, em cima de todos os nossos órgãos. Porém, o tubo digestivo, ele é bem reacional, né? Eu falo que o tubo digestivo é bem emocional. E olha que interessante, né? Observando mesmo os pacientes, mesmo pela residência médica, a gente passando naqueles pacientes que a gente via que o fundo emocional era a principal causa, né, da doença. É mais difícil, muitas vezes, você explicar para o paciente quer alguma coisa assim, ó, palpável, não é? Quer ver Rápido, né? Isso, quer uma coisa assim, mas é papum, é o que você falou, é rápido, ele quer uma resolução rápida. E muitas vezes a somatização que a gente fala, que quando o órgão está sofrendo, mas você não tem nada ali anatômico ou que tá causando aquilo, o sintoma, a gente fala em somatizar, né? Aquele sintoma aparecer sem ter uma causa física ali. O que acontece? É mais difícil, né? O paciente muitas vezes fica até aquele paciente estigmatizado. Eu já passei em inúmeros médicos, eles falam que é tudo da minha cabeça, mas Já fiz não sei quantos sim, exames e não sim, aparece sim, nada. sim, sabe? Porque, primeiro de tudo, a gente tem que chamar para observação, não é? Eu falo assim que muitas vezes, quando a gente faz o paciente até se analisar, se autoanalisar, ele acaba muitas vezes, muitos já viram assim no final, falam assim, nossa, eu percebo que, então essa frase do eu percebo que é fantástica. Infelizmente, hoje em dia, sim, né? A internet muitas vezes atrapalha, né, Gisele? Porque você pensa numa coisa, você vai lá na barrinha e digita a palavrinha. É E o Dr. Google. por associação, o que acontece? Sempre vai ser o que é mais associado, ele faz, ele mexe lá, né, a roda dele lá e vai aparecer nas primeiras posições é o que tem de mais associação, o que é mais descrito. E daí, assim, o paciente já estava com um sintoma, muitas vezes aquele sintoma até piora, né? Porque ele leu uma coisa lá que acabou muitas vezes preocupando mais do que ele já estava preocupado. Onde é que eu quero chegar falando tudo isso? Daí, percebendo essa parte que tem muita associação do sistema emocional, eu comecei a fazer yoga por conta de saúde. Né? Então, assim, eu sempre fiz academia, eu contei na sexta-feira passada, né, que eu sempre ia para academia primeiro, fazia o meu exercício e depois eu ia trabalhar. Desde que meus filhos eram pequenininhos, eu saía de casa cedo, levava filho na escola, primeiro fazia atividade física para depois ir trabalhar, era o horário que eu tinha para trabalhar. Numa dessa eu quebrei o pé, né? Foi aquela história que eu contei que foi uma bobeira, mas as coisas sempre acontecem por algum motivo na vida da gente. Foi cair lá o aparelhinho lá da academia, eu coloquei o meu pé direito logo embaixo, assim, de um aparelhinho de ferro. Aquilo caiu e cortou, ele quase que eu decepei Esmagou, o pé. né? Não, foi por quase, foi uma fratura mesmo que eu tive ali no osso por trauma direto, assim, né? Foi legal tentar segurar o pé, a anilha que estava caindo, coloquei o pé na frente. Nisso eu dei uma sossegada e foi isso que eu falei assim, meu Deus, agora, né, eu não tô podendo nem pôr tênis, o que eu vou fazer?
Daí eu descobri o yoga, né? Um tapetinho, uma calça folgada, uma camiseta sentada no tapete, e eu comecei a fazer yoga ali na Vila Ema, né? Ali onde é o Carlos Siqueira, né? Até Yoga Shakti. Então, há 11 anos atrás, gente, tinha poucos lugares, né, Gi, aqui em São José para fazer yoga. E daí comecei lá, foi muito bom, foi quando eu descobri, e aquilo vai tomando conta da gente, aquilo vai fazendo assim, nossa, parece que eu me encontrei, né? É muito bom fazer, isso está me fazendo bem, isso tá me centrando mais. Eu percebi que eu comecei a dormir melhor de noite, comecei a prestar mais atenção nas coisas que eu estava comendo. Então, assim, foi uma reviravolta. E o que faz bem para mim, muitas vezes a gente troca experiências, eu falava assim para o paciente, mas você faz alguma atividade física? E sempre assim, a academia sempre é uma coisa. Deixa eu só falar oi para a Yara. Oi, Yara, obrigada, viu? Convidei ela para participar também, ela é uma querida e ela tá aí, pode participar, viu? E o que acontece é que daí a gente estava lá, mais centrado, assim, tudo. E eu também comecei eu falei que eu comecei a prescrever yoga. Foi por volta, né? Foi. Então, tipo assim, 2010, 2011, assim, eu era aquela que prescrevia yoga. E também, assim, não só eu, né? Também lendo, né? A gente nos próprios... Foi mais ou menos nessa época. Você sabe que fala bastante também agora, nos congressos que a gente está indo, tá tocando nesse assunto, tá? Entrou no congresso médico. A saúde emocional está muito envolvida com a saúde total, né? E daí, então era uma coisa assim que o pessoal, né, fala assim, esse povo aí tudo zen do yoga aí, né? Eles são tudo natureba, Então, tipo assim, também quem está de fora, não tá vivendo esse universo, não sabe o que está acontecendo. Daí tem um julgamento, um pré-julgamento. Mas daí, como eu comecei a prescrever yoga e eu tive esse retorno, esse feedback dos pacientes, uma melhora espetacular, tá? Daí eu falei assim, nossa, mas então, né? Eu gosto tanto disso, mas gosto tanto disso. Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nisso. Foi quando, em 2015, né? Foi em 2015, foi através que eu entrei pelo Círculo também, que eu fiz um contato com vocês, professores de yoga. E através da amiga Marcela Bigarella, eu conheci o curso que ela fez. Você tinha feito em São Paulo. Eu adorei, tipo assim, você tinha me contado também da sua formação, né? Do Dr. Marcos Rojo. E a Marcela me contou, eu acabei fazendo mais aqui perto, porque eu não poderia, né? Não poderia me deslocar por causa também do tempo em família que eu tinha ali, né? Dos meus 2 filhos. Optei por Taubaté, mas foi maravilhoso fazer a formação de yoga e as amizades que eu fiz também nesse curso de yoga, né? Nossa, é assim, eu falo que você tem, tipo assim, eu tenho uns primos ali do curso de yoga, sabe? Virou família a gente, muito bom, muito bom. Essa rede de suporte, rede de apoio faz parte, né? Então, também daí da questão de saúde. É interessante como é que você, tipo assim, você acaba... Antigamente a gente falava assim, né, que os opostos se atraem. E eu tenho depois eu mudei a minha frase, não tem mais nada disso não. A frase que eu mais gosto é aquela que eu sempre falo para você. Nós somos aves de mesma plumagem, voam juntas, né? Então a gente acaba encontrando pessoas que acabam... o nosso bando. Não é? Que tem a mesma opinião afinidade, que você. Cabeça. A minha amiga Cristomita, que formou yoga comigo, acabou de entrar, tá vendo? As aves de mesma plumagem chama a outra, assim, ó. Tem um imã, tem um chamariz, assim, ó. É muito legal, sabe, gente? Isso que foi o que eu escutei mais de todos os profissionais que foi entrando para o círculo, porque a gente sabia que a gente queria indicar para o médico, mas para que médico que vai falar a mesma linguagem que eu, que psicólogo que vai falar a mesma linguagem, que professor de yoga que também trabalha assim, baseado em ciência também.
Então todo mundo que foi entrando para o ciclo falou, nossa, encontrei meu bando, nossa, eu não estou mais sozinho. E a gente criou essa família círculo também, né? De todo mundo, cada um na sua área, de diferentes áreas, tem constelação, tem reiki, tem yoga, tem médico, tem psicólogo, todo mundo com o mesmo olhar. Não que esse seja o único verdadeiro, mas é o olhar que a gente acredita e que a gente divulga. Não é legal? Porque a gente também discorda num monte de coisa, claro, né? E a gente isso tem que, ótimo. não é? A gente gera alguma coisa. Ah, Gi, eu não concordo com isso. Não, Fabi, mas ó, aquele jeito assim que você estava agindo, o que você acha de um jeito diferente? Nossa, isso é fantástico, né? Porque amplia, é chato também, né? não é? Porque é chato também de você estar num ambiente, você estar numa coisa que a pessoa também não está nem aí para você. Fala assim, se ela quiser fazer, ela que faça, não estou nem aí. Não, né? A gente é assim. Para trocar, para aprender um com o outro, para somar, né? Sim, é chegar e Fabi, falar você estava falando de algumas questões da gastro, né? E a gente sempre falou isso também, mas vamos relembrar aqui. Muitos dos problemas gastrointestinais já têm nomes relacionados à parte emocional. É gastrite nervosa. Sim, síndrome do intestino irritável. O próprio nome da enfermidade já demonstra que tem uma associação ali com a parte emocional, né? Parte emocional, né? Você viu que interessante, né? Então, assim, né? A síndrome do intestino irritável. Seu intestino está nervoso, né? Então, pensa bem, é bem por aí mesmo, né? Então, e você notou nesse período que a gente está agora de quarentena, nos seus pacientes, por causa desse estresse que a gente está vivendo, se aumentou um pouquinho essas crises, esses problemas? Sim, e é uma coisa assim, né? Ainda mais com essa história de coronavírus, o que acontece? Agora é aquela tensão, assim, o paciente está muitas vezes com um quadro de diarreia, tá? Daí fica com aquela, ai meu Deus, será que é a minha síndrome do intestino irritável que está atacando? Ou será que é um efeito gastrointestinal do coronavírus, né? Então, é uma coisa assim que... Aí que parte. Você tem que se conhecer, tá? Você tem que se conhecer. E é claro que assim, a parte emocional... Já ouvi, sim. Vai falar assim, mas a parte emocional pode até causar febre? Pode, tá? A gente, né? Lembra, criança, muitas vezes? Criança pode até ter um quadro de febre... E de repente você vai ver, você fica esperando, né, para ver se vai aparecer uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, alguma coisa assim, e não aparece nada. Mas acontece que a observação é o mais importante. Você falou uma coisa perfeita aí no começo. As pessoas querem soluções rápidas, as pessoas querem soluções assim, ó. Estalar o dedo é igualzinho aquela propaganda da televisão. Tomou, a dor sumiu. Não é bem assim, não é? Eu acho que a gente tem que parar. O que é o tema de hoje, tá? Então, a gente tem que diminuir o ritmo, a gente tem que... Enquanto muitos falam assim, vamos acelerar. Falo, não pode ficar parado, o tempo é dinheiro. Não pode. Né? Nossa, Gisele, pelo amor de Deus, sabe? Aquela história de, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas, eu tenho que ser a Mulher Maravilha, eu acho que muito disso está ligado com status. Parece que não ter tempo significa que você é uma pessoa muito importante, muito requisitada. Tipo e, assim, nossa, eu não tenho tempo nem para mim. E acha que isso é um luxo. É lindo e maravilhoso você trabalhar das 7 da manhã. Eu trabalho até a meia-noite, eu fico no computador até altas horas. Cada um faça a sua escolha, Mas não é legal, gente. Isso não é viver a vida, sabe? Não é viver a vida. É uma coisa assim fenomenal, né? De você, eu vou trabalhar, eu vou comprar uma coisa linda, né? Eu vou trabalhar para ter aquele carrão, tá? Vai andar parada na garagem. A gente montou a Circulina, no feriado de São José, a gente ia fazer uma super viagem, pegar Rio Santos, tá ali paradinha. De vez em quando a gente entra, liga o motor só para dar um... Não é? Daí lá tem que dar uma ligadinha no motor mesmo, só para descarregar a bateria, né? Mas é que assim, a gente tem que trazer de novo pro hoje, pro simples, né?
Então, eu lembro assim da minha avó, eu também fui criada junto com uma tia, minha mãe morou na casa de uma tia também, que já é falecida. Então, você viveu hoje, você ficar ali no seu quintal, você poder tomar sol, que sol é vida, né? Sol Então energiza a falando bastante da gente. vitamina D por causa do corona também, né? Qual que é a sua Então, opinião, sua recomendação? então, assim, a vitamina D é importantíssima, a vitamina D não é nem vitamina, a vitamina D, na verdade, é um hormônio, né? Ele tem esse nome de vitamina D, mas se a gente vai analisar direitinho, é um hormônio que tem a vitamina D. Porque todo mundo acha que vitamina D é só para os ossos da gente não dá osteoporose, né? Que é osso bem fraquinho. Não é nada disso. A vitamina D parte no nosso corpo inteiro. E tem um monte de estudos, né? Não se falam ainda, assim, porque os estudos são recentes ainda, mas a vitamina D, ela tem uma influência na imunidade, né? E hoje em dia, as pessoas, tipo assim, as pessoas gostam de falar assim, o que eu faço para aumentar a minha imunidade? Não, você tem que manter a sua imunidade íntegra, tá? Todo mundo tem imunidade, mas só não terá imunidade pessoas que têm. Existem até síndromes, tem gente que já nasce, inclusive, com problema de imunidade, né? Que não pode ter contato com nenhumas coisas que causam doença, que vai afetar o organismo dela. Eu até trabalho com isso numa empresa aqui em São José, que a gente faz infusão, que a gente infunde no paciente, muitas vezes, a imunoglobulina, que é o da imunidade, que o paciente não tem. Então, existe um remédio que infunde no paciente. Olha só, né? A indústria de medicamentos produz um medicamento. Igualzinho que a pessoa que é diabética e não produz insulina, a gente aplica a insulina no paciente. A pessoa que não tem essa deficiência de imunidade, que já nasceu, exemplo, com ela, existe essa possibilidade de você passar. Então, é uma coisa que a gente, graças a Deus, que existe, né? Porque senão essa pessoa a vitamina não D vida. também existe suplemento, né? Tem gente que Sim. prefere ir direto para o suplemento ao invés de ir para a fonte natural. Sabe o que é, Gi? É que assim, talvez tenha a ver com vaidade e tudo, mas assim, ninguém está pedindo, gente, para vocês tomarem vitamina D sol direto na pele do rosto. Não existe, não precisa. Olha quantas áreas do corpo que a gente tem para expor, né? E você lembra bebezinho? Bebezinho a gente não põe com as perninhas no sol? Não é? Perninha, bracinho no sol. Eu falo para mulherada, gente, mulherada, andem de saia, né? De saia, principalmente para trabalho. Sol na perna. Isso, imagina, tem trabalho, né? Nós somos um país quente, tem trabalho que você pode ir para o seu trabalho, exemplo, né? De bermuda, alguma coisa assim, só e num ambiente de corporativo, para as mulheres usarem saia, pelo menos na hora do almoço, na hora que você sair na rua, na hora que você for almoçar, você caminhar um pouco no sol. Sol é vida, sol é muito importante. E o que indicam para a vitamina D é realmente aquele sol no horário mais forte do dia, uns 15 minutinhos. Sol, sim, tipo assim, mas eu tomo sol às 8 horas da manhã, doutor. Não, a incidência do raio do sol às 8 horas da manhã, ele não está naquela incidência entre o sol que é o forte da vitamina D mesmo, é o das 11 da manhã até as 2, 3 da tarde. É o sol mais forte. Estou fazendo uma pergunta para você aqui, Fabi. Então, doutora, mas como saber se a nossa imunidade está boa? A Cláudia Ponciano, ela é uma enfermeira. Olha, quando eu era residente, a Claudinha trabalhava lá no hospital, no setor de cardiologia. Quando eu passei pela cardiologia, encontrei com a Claudinha lá, muito legal. Então, ela está perguntando como aumentar a imunidade, e depois tem uma outra pergunta falando que através... ela entra pelas extremidades, pés e mãos descobertos, é verdade? Sim, você pode expor. Não é só pela extremidade, né? Aí dá a impressão que é só pela extremidade, é pelo corpo todo, mas você pode expor só as extremidades. Então, e olha que interessante, eu estava lendo sobre isso também, eu não lembro se... foi de leitura, mas também assim, mesmo quando a gente passa, gente, o filtro solar, o bloqueador solar, é para passar mesmo, tá? Principalmente na área sensível, que é o colo, que é o rosto.
Só que acontece, não está bloqueando, não tem um bloqueio de 100% dos raios solares, só que é um bloqueio menor, certo? Você lembra, Gi, quando a modelo, a Gisele Bündchen, ela falou que, olha, eu não passo bloqueador solar na hora que eu vou lá na praia com os meus filhos brincar na praia, assim, tudo. Foi crucificada, né? Falar assim, nossa, é um absurdo, pode ter... Ah, e se tiver câncer de pele? Também não é assim. Não é porque a gente vai estar tomando sol 10 minutos por dia, 15 minutos, que vai desenvolver câncer de pele, né? Então vamos responder as duas perguntas só para a gente não se perder. Vamos fechar a vitamina D. Então o ideal seria protege a região do rosto, ou com um chapéu, um boné, ou com filtro só no rosto e no colo. Certo. E toma sol na maior área que você puder, ou só nas extremidades, por 10 a 15 minutos, no horário mais quente do dia. Ó, você já falou bem. Faz a caminhada, você já está fazendo duas coisas bem. Você já reparou que quando a gente caminha no sol, se a gente fica parado no sol, igual jacaré, que eu falo, não dá uma impressão meio esquisita? Assim, eu com 5 minutos parada no sol, como eu sou do dosha Pitta, né? Eu não posso ficar muito no sol, que já esquento, eu já sou assim quente. Então, por isso que eu gosto muito de movimentar, caminhar. Então, você já está fazendo a sua caminhada para a sua parte circulatória, para sua parte cardiorrespiratória e também tomando sol, tá? Perguntaram aí também se caminhar de tênis, né? Então, podemos caminhar de tênis? Sim, não a gente não está falando que é só pela palma da mão ou pela sola do pé. Não é só pelas extremidades, disso, é todo o corpo absorve. Ó, uma área que eu acho muito legal da gente tomar sol, ó, essa parte aqui, ó, a face anterior aqui, ó, do antebraço. Sabe, se você ficar, por exemplo, assim, no sol, ó, igualzinho a postura do Shavasana, eu fico assim, ó, e deixa eu tomar um pouquinho de sol aqui. Mais mulherada, sol nas pernas. Homem é fantástico, né? O homem tira a camiseta, isso. O homem toma muito sol na região do dorso, tudo. Mulherada, eu vejo mulher muitas vezes de top, né? De top ou de camiseta regata também na rua. É uma boa, né? Vai acabar ficando a marca aí do tecido, isso. Mas isso, assim, é interessante, tá? Ó, e você estava explicando que a vitamina D, o sol, ele ajuda na produção dessa vitamina, que na verdade é um hormônio que serve tanto para fixação do cálcio nos ossos, sol faz, né? quanto na imunidade. O sol, ele ativa. Tá? Então, o raio do sol, na hora que ele tem contato com a nossa pele, faz uma reação ali, tá? Então, é o contato da luz solar. A planta não faz fotossíntese, não precisa da luz do sol. A gente também precisa do raio solar ali, o nosso corpo mesmo produz. Daí você falou, existem as suplementações em cápsula? Existe. Mas por que existe a suplementação em cápsula? Vou dar um exemplo. Principalmente quando a gente não tem sol suficiente. Vamos dar o exemplo agora do inverno, né? Mas nós estamos, gente, nós estamos aqui no Brasil... Ou naqueles países lá no norte da Europa, que tem pouca incidência de sol, né? Não é? Lá na Islândia, por exemplo, parece que Islândia é aquele país que 6 meses do ano fica no escuro, né? O sol lá da meia-noite, que a gente fala, 6 meses no claro, não, 6 meses não, bem menos tempo. Na maior parte, eles têm pouca incidência solar. Todos os países que são na faixa da linha do Equador, e o Brasil, ele está, né, a maior parte dele, entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, aqui tudo. Então, 80% do nosso país, ele está na linha de maior incidência dos raios solares. A gente tem que aproveitar isso, né? Todo mundo fala, brasileiro é um povo alegre? Claro, é um povo solar, aqui incide sol o tempo inteiro. Sol dá energia, tá? Você vai lá no norte, você vai lá perto lá da Noruega, lá no final no topo lá do mundo, o pessoal já é mais assim, né? Mais cabisbaixo, assim. Tem maior índice de depressão. Sim, tem muito mais, porque sol, eu acho que sol, assim, principalmente idoso, gente. O idoso precisa demais do sol, tá? Então, e se for decidir por uma suplementação, que seja com um profissional, né? Não saia aí comprando à toa, seja com um nutricionista ou com um médico, orientando direitinho se precisa suplementar ou não. Mas enquanto isso,
tem feito dias lindos, vamos aproveitar o sol, para a né? gente ver, né? Vamos aproveitar o sol, que é muito E importante. responde a da imunidade. Então, como é que eu não faço vou dar pitaco. para aumentar a imunidade, né? Para aumentar, não. Sei? Como é que eu sei que a imunidade está boa, tá? Se você tá sem sintomas, assim, muitas vezes, lembra a pergunta que te fizeram ontem, né? Foi ontem ou antes de ontem, né? Nossa, Gisele, quando você fica gripado ou resfriado. Vou dar o exemplo que a gente deu ontem. Então, você resistir bem a infecções é um ótimo exemplo que você tá com a sua imunidade boa, tá? Esse é o melhor exemplo. Você vira para o paciente e pergunta assim: você costuma ficar resfriado? Ó, gente, existem as infecções e também existem os processos alérgicos, são diferentes, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes é assim: mulher, se a mulher está tendo infecções urinárias com frequência, infecções ginecológicas com frequência, tá? Se você tá também, já mudou a alimentação, tá tudo certo na sua alimentação, mas o seu intestino também tá tendo alteração, você tá tendo diarreia com frequência, tá tendo infecções de garganta com frequência, né, sinusite com frequência, você tem que ver como é que tá a sua imunidade. E eu falo que a imunidade tá diretamente relacionada com o intestino. Então, o intestino é a nossa barreira, o intestino é o nosso exército, tá? O intestino saudável, ele não deixa, muitas vezes, os patógenos que a gente chama, que são aquilo que agride o nosso organismo, ir para dentro do... Ele segura, ele é uma barreira. Então, ele não deixa aquilo entrar para dentro do corpo e te fazer o estrago, né? E te dar a infecção. Isso é muito importante, a gente manter a nossa integridade do intestino. Tem que comer bem, não é? Tem que comer bem, permitir gente. ter o processo de eliminação também, que às vezes muita gente só se preocupa em comer e não dá tempo e possibilidade de ir ao banheiro para evacuar, para urinar. Porque as pessoas muito ocupadas, elas vão falar, até ir no banheiro fazer cocô não pode porque acha que é perda de tempo, né? E a gente tem que obedecer o nosso corpo, né? Se o nosso intestino tá dando informação pra gente que ele precisa funcionar, você precisa obedecê-lo, tá? E se você não obedecer, você vai sofrer as consequências. E até para aquelas pessoas que já perderam um pouquinho desse estímulo, porque você inibe tanto que ele para, mas se ela começar a colocar uma rotina mais saudável agora, hora para comer, para dormir, para se exercitar, né? Provavelmente o seu corpo vai entrar numa rotina, ele vai entender o padrão e os sinais que tinham antes naturalmente vão voltar. A gente está vendo isso acontecer na natureza, né? A gente deixou ela mais à vontade e tá tudo voltando, né? A poluição diminui, a gente vê a vista, os bichos voltam. Não é? Se a gente deixar a nossa própria natureza também entrar no ritmo dela, provavelmente o seu estado de equilíbrio de saúde vai voltar para o estado que a gente chama de homeostase, onde tudo funciona bem. Então a gente pode aproveitar esse momento agora também para deixar o nosso corpo no ritmo dele, dormir quando tem sono, acordar quando tem vontade, comer nas horas certas, fazer atividade, se hidratar, é tudo que a gente precisava para voltar pro eixo, né? Agora é assim, né, Gélia? Agora não tem desculpa. Ah, doutor, mas o lugar que eu trabalho não tem um bom banheiro, não é? É assim, né? Uma vez a gente mas o que eu tô vendo muito é o pessoal que tá com todos os filhos em casa reclamando que continua sem tempo agora, porque tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, blá, 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 e tá sem tempo para ela. Então, mas aí é assim, né? A gente tem que ter tempo para cuidar da nossa saúde, senão a gente vai sofrer as consequências ali na frente e não é tão simples assim. Nem cuidando tão bem do outro, né? Se a gente tá bem, a gente cuida bem do outro. A verdadeira história é aquela, é a máscara de oxigênio do avião. Primeiro você põe em você, para depois você ajudar os outros. Gisele, quem não tá bem de saúde, a gente vê isso até no meio médico. Médico que não tá bem de saúde, como é que ele vai cuidar de uma outra pessoa? Não é? Tá? Mesma coisa, imagina se eu chego no consultório,
toda encatarrada, toda tossindo, ou, né, com dor abdominal, me contorcendo de dor abdominal, eu não vou ter cabeça, eu não tenho condições físicas e nem psicológicas de dar a atenção necessária e ajudar. Se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar das outras pessoas. E a gente vê muito isso acontecer, né? Uhum. Tá? Tomara assim, que isso mude um pouquinho, mas eu acho que o pessoal da saúde deve estar tendo uma sobrecarga bem grande agora nesse momento. Mas esse é o momento, então é assim, quando você vai para a guerra, né? Então, primeiro você tem que estar preparado. Já vai consciente, né? Que é o que a Dani falou ontem. Sim, o pessoal da saúde está consciente disso. Sim, e você tem que estar preparado, não é? Eu acho que esse agora é o momento de falar assim, eu tenho condições. Exemplo, digamos que eu estivesse diabética, descompensada da minha diabetes, ou eu estivesse em tratamento... Exemplo, se eu estivesse num tratamento oncológico, eu não teria condições de continuar fazendo o que eu estou fazendo agora no momento, porque primeiro que eu ia também me prejudicar por causa do estresse atual, tá? E assim, eu poderia até mesmo, em vez de ajudar, eu poderia acabar piorando isso. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que ter a responsabilidade também em cima do outro. Então, a gente não pode... eu não sou... Eu já pus uma coisa na minha cabeça. Eu não sou a Mulher Maravilha, eu não tenho que dar conta de tudo, eu não preciso de aplausos. Isso torna tudo tão mais leve, né? Tira um peso, né? A maturidade está aí. A gente não precisa de aplausos, tá? E, tipo assim, você dormir à noite, você pôr a cabeça no travesseiro, a sua consciência tá limpa, essa é a melhor recompensa que você tem na vida. Então, não tem o que a gente falou ontem, né? Pode ser leve, pode ser divertido, tem que ser gostoso, né? Ó, Nereide colocou aqui. A Nereide, isso. Aprendi que o cuidado conosco tem que ser intencional. Planejado mesmo. Nereide, obrigada da sua participação. Nereide é uma pessoa assim eu conheci há pouco tempo. Olha que interessante, né? A gente conhece há pouco tempo, mas é isso mesmo que você está falando, tá? Tem que ser, você tem que pôr o que a Dani falou, não é o tentar. Você tem que pôr a intenção. Você tem que ir lá e fazer, tá? Que é o que ela colocou aqui. Intencional, planejado. Sim, se coloca na sua rotina, no seu planejamento, né? Mas você tinha um convite pra gente hoje, que era para voltar à calma. Para voltar à calma. Então, é assim, nossa, então tem gente que fica nervosa quando a gente fala assim no momento. Não, mas a gente tem que acalmar agora nesse momento. Mas a minha vida vai virar não sei o que daqui a um tempo. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, tá? Mas o que eles estão projetando para o nosso país, para o mundo, daqui a alguns meses, eu não sei o que vai acontecer. Ai, doutora, a Dani está se despedindo aqui porque ela vai atender. Oi, amores, tudo bem, Beijo, Dani? Vai lá atender, depois a gente conversa. Obrigada. Então, assim, o que vai acontecer, Gi? Eu não sei, você não sabe. Não adianta... A gente tem uma previsão que é para a gente se planejar em cima dessa previsão da experiência dos outros países. Para que a gente faça melhor aqui. Essa mesmo, né? Mas se não preparar. Não quer dizer que isso vai se concretizar. Existe a probabilidade, mas não quer dizer que isso é certeza, né? Mas então, o convite é para isso mesmo. O que eu tenho para fazer agora, tá? Agora, é igualzinho na aula de yoga. Aqui, agora, eu falo assim, toda vez que eu começo a aula de yoga, eu falo, sentou no tapetinho, eu começo falando assim. Então agora, ó, gente, traz o ombro aqui em cima, deixa seu ombro cair gostoso e deixa agora aquela energia, aquela ansiedade, vamos deixar do lado de fora. Então, sentou no seu tapetinho. Então. Vamos sentar no seu tapetinho. Vamos lá, gente. Vocês topam? Eu já deixei preparado aqui até. Ó, eu também. Ó. Eu já tô até no meu tapetinho aqui, ó. A gente já veio super preparada hoje aqui. Olha, quem está aqui com a gente, aproveita, acha aí um cantinho confortável. Vamos fazer sentado, você quer deitada? O que você quer? Deixa as pessoas à vontade. Gente?
Vocês Acho que deixa preferem cada fazer um à vontade. Isso mesmo. Pode fazer sentada. Agora que a gente está com fone de ouvido, a gente não pode chegar muito longe do telefone, né? Porque senão o fone cai. Isso. Tá cortando a sua cabeça, vira. Aí. Aqui, ó. Bora lá relaxar. Então vamos relaxar, gente, ó. Então eu vou convidar vocês assim, ó, pra gente relaxar. E uma coisa, Gisele, eu tô com muita saudade do relaxamento que a gente faz lá no Hospital Pio XII, né, com os pacientes. E hoje eu vou chamar vocês para vivenciar um pouquinho o que a gente acaba fazendo na enfermaria com os pacientes internados e também com o pessoal que faz o tratamento lá no hospital. Olha lá, igual a Nereide falou, ó, já topou, já levantaram a mão. Então, bora relaxar, tá bom, gente? É um relaxamento, assim, nós vamos fazer um relaxamento guiado. Vocês podem até fechar os olhos, escutem só o som da minha voz, tá bom? Então, se preparem. Quer fazer sentado, tudo bem. Procura uma postura confortável. Olha lá, o Dudu aplica o relaxamento, hoje ele vai estar fazendo. Então, vamos lá, vamos relaxar todo mundo. Então, primeiramente, sinta o ambiente que você está. Faz uma inspiração profunda. Deixa agora esse oxigênio percorrer o seu corpo. Agora você vai levar a sua atenção lá na pontinha dos dedos do seu pé e com bastante suavidade, mexa seus dedos do pé bem delicadamente. Se tiver de calçado, perceba eles dentro do calçado. E se você tiver descalço, melhor ainda. Agora, traz a sua atenção, passa pelo dorso do seu pé e chega lá na região do tornozelo. Tem gente que gosta de falar canela, eu acho tão bonitinho. Então, ó, deixa com bastante carinho, deixa os seus pés caírem um pouquinho para o lado. Depois traz eles novamente para o centro. Continua respirando. Agora vai trazendo atenção, vai subindo na sua perna, para lá na região da panturrilha, na batata da perna. Sente essa musculatura da batata da perna, bem molinha, como se ela tivesse assim se dissolvendo. E vai subindo de novo a atenção, passa pela articulação do seu joelho. Para a sua atenção agora no meio da sua coxa. Deixe essa musculatura da coxa solta, livre. Agora vai subindo um pouquinho da atenção, chega lá na região do quadril, sente o contato da região dos glúteos, do bumbum, em contato com a superfície que você está ou sentado ou deitado. Deixa acomodar bem o final da coluna lombar nessa região. E agora vai levando a atenção para lá na região embaixo do umbigo.
Fica só observando o seu abdômen. Percebe que quando você inspira, a sua barriga estufa. Parece um bebezinho respirando. E quando você solta o ar, a barriga bem vai voltando devagarzinho. E novamente você inspira. E novamente você expira. Vai novamente subindo a tensão. Vai passando por cima do seu umbigo, vai subindo na frente do tórax. E para sua atenção agora, aí na região do osso externo, que é o osso que fica na frente do coração. Se você estiver num lugar bem quietinho, tente perceber os batimentos do seu coração. Quanto mais lentamente você respira, mais lento os batimentos do seu coração fica. E isso traz uma tranquilidade enorme. Agora vai subindo a tensão, chega lá na região do pescoço. Com bastante suavidade, você pode virar só o queixo, com bastante suavidade. Tente virar o queixo primeiro para um lado e depois o outro, sem dar nenhum tranco na região do pescoço. Agora vamos relaxar o ombro. Faça um movimento assim, puxe o ombro para cima com suavidade, como se você quisesse tocar o seu ombro lá na sua orelha. Solta o ar e deixa o ombro cair naturalmente, como se você tivesse tirado um peso. Dá aquele alívio. Repete, ó. Puxa o ombro para cima. E volta. Sinta que quando você volta, parece que todo esse alívio se espalha. E ele vai descendo gentilmente pelo seu braço, pelo seu cotovelo, pelo seu antebraço e vai chegando lá na pontinha dos dedos das mãos. Muitas pessoas falam que sente até um leve formigamento na pontinha dos dedos. É o relaxamento. E agora a gente volta esse relaxamento para a região do nosso pescoço. Vamos relaxar a região da mandíbula. Vamos relaxar, inclusive, um músculo muito importante, a língua. A gente precisa também relaxar a língua, que trabalha o dia inteiro. Deixa a sua língua soltinha dentro da boca. Toca com a sua língua de um lado da sua bochecha, depois do outro, lá no céu da boca. Deixa a sua boca abrir ligeiramente. Dá até vontade de dar um sorriso agora. Se quiser bocejar. Você vê que o relaxamento chegou quando a gente dá aquele bocejo gostoso. E deixa agora esse relaxamento
ir na região malar, na região da bochecha, na região dos olhos. Leva esse relaxamento agora no vão entre as duas sobrancelhas. Deixa esse relaxamento agora subir pela sua testa. E esse relaxamento vai chegando até no topo mais alto da sua cabeça. Imagine você recebendo uma água de cachoeira agora, no topo da sua cabeça, uma água fresca, uma água límpida, uma água pura. E essa água, ela vem escorrendo, tirando todo o seu cansaço. E ela envolve o teu corpo inteiro. E você só se entrega a essa sensação. Agora a gente vai fazer uma inspiração profunda. Na expiração, a gente começa a voltar do relaxamento, abrindo os olhos um pouquinho, percebendo o ambiente que a gente está, sem agitar muito. Muitas vezes, toda vez que a pessoa volta do relaxamento, ela nem gosta de fazer muitos movimentos. Se quiser espreguiçar, faz o que o teu corpo está pedindo agora no momento. Então, é interessante, né, que muitos, inclusive, precisa tanto do relaxamento que no final as pessoas acabam pegando no sono, né? E aí, e se meu aluno pegar no sono? Deixa quietinho, deixa ele voltar naturalmente ali, deixa ele dormir um pouquinho. Nossa, quantos, né, Gi, muitas vezes que a gente acaba atendendo, fala assim, nossa, eu descansei, né? Às vezes mais do que uma noite inteira de sono que foi mal dormida, então, no relaxamento ele Então, Gisele, tem gente que fala assim, mas eu durmo 9 horas por noite, 10 horas por noite, mas será que dorme mesmo? Porque a gente vê tantas pessoas com sono agitado, né? Aquele sono que não é aquele sono REM, aquele sono que a pessoa realmente restaurador, tá? Então é assim, gente, é uma coisa que nós fizemos um relaxamento 5 minutinhos só, tá? No relógio. É muito legal fazer isso. Desliga seu celular, desliga a televisão do quarto, tá? O foninho foi muito legal, viu? É bom, a gente fica mais concentrada. Eu sempre fiz relaxamento escutando sem foninho, só o áudio do celular. Com o foninho parece que você estava aqui dentro da minha cabeça. Parece que a gente está na cabeça. Ai, que bom, né? É tão gostoso. E foi uma delícia. Obrigada, Fabi. A Carlinha também está agradecendo. Olha, aí. Carla, tudo bom? Carla. Se a gente conseguiu relaxar a Carla, foi um bom sinal, hein? A Carla, aqui, ó, Carla falou que bocejou. Falei, opa, mulher agitada igual a Carla, 220, bocejando, hein? Que bom. Gente. Mas é assim, ó, é muito gostoso, tá? A gente espera que mesmo depois que tudo isso passar, depois dessa tempestade, que a gente continue, né, tendo essas práticas e vivenciando tudo isso. É uma mudança de vida mesmo e que a gente possa incorporar isso no nosso dia a dia. A gente precisa pôr intenção, tá, gente? Tem várias pessoas falando que foi bom, que precisa de um guia. Por favor, deixe salva pra gente usar depois. Sim, pode gente, a live aqui no Instagram fica 24 horas. Hoje à noite essa live já vai estar no nosso canal do YouTube, lá do Círculo Saudável. E vocês podem escutar o relaxamento da Fabi quantas vezes quiser. Tem gente que falou, agora eu deitei no tapete, fica aí no tapete, descansa. Descansa mais. A gente nem vai esticar muito mais o papo, porque é para vocês não perderem o relaxamento. Verdade.
né, Fabi? Então, acho que de dicas aí fica, tome um pouquinho de sol, né? Sim. Eu Aproveite. gostaria até de falar uma coisa assim, se possível, gente, sabe descansar depois do almoço também, um pouquinho, sabe, né? É tão legal, tá? Tem até um monte de pesquisa que mostra disso. Dá uma paradinha, tá? Depois do almoço. Não tô falando assim, você não precisa deitar e dormir, mas reclina um pouquinho, fecha um pouquinho, ajuda a você assimilar tudo isso que está acontecendo com você. Gente, pelo amor de Deus, não pega comida e sai andando. Tem gente que dirige comendo. Por favor, não faz isso, tá? Vocês É. não sabem o mal que Vamos vocês estão aproveitar fazendo. esse momento para deixar o nosso corpo entrar no ritmo natural, Isso. para Uhum. deixar a sesta, é isso mesmo, né? Esse Sexta. cochilinho Uhum. depois do almoço, tomar o solzinho, fazer a nossa síntese aí de vitamina D, Uhum. deixar o tempinho para relaxar e sempre que quiser escutar essa live que vai estar disponível lá no YouTube. Tem gente pedindo para Uhum. você fazer mais vezes, a gente pode pensar nisso, uma vez por Verdade. semana, Uhum. cada uma guia um relaxamento, Sim, uma vamos fazer. live, Nós né? vamos fazer e a gente coloca no círculo, tá bom, gente? Isso, e tá lá no YouTube, gente. Às vezes, Uhum. assim, eu não quero me comprometer tanto virtualmente e digitalmente, mas a Sim. gente põe todo o conteúdo no YouTube, para Uhum. cada um acessar quantas vezes quiser, porque Uhum. também tem um desgaste nosso de ficar sempre com essa demanda virtual. Então, a Uhum. gente quer oferecer para o maior número de pessoas, mas a gente coloca no lugar que está disponível o Sim. tempo todo. Uhum. Então, gente, ó, tem o Tá. relaxamento da Fabi, tem essa live, vai estar tudo lá. E, Fabi, quer fechar, encerrar? A gente está quase fazendo 1 hora já. Beleza. Eu Daqui quero, a tipo pouco assim, cai, que nem gente. ontem. Igualzinho ontem, né? Da gente não consegue nem se despedir, mas foi muito bom. É, eu gostaria de estar oferecendo mesmo isso para vocês. A gente pensa assim, nossa, mas como é que eu posso ajudar de longe, né? Posso ajudar de longe. Eu acho que a gente acaba ajudando, porque muitas vezes tem gente que não está aqui perto da gente e assim, né? Muitas vezes a gente pus a intenção de querer ajudar e a gente tem que fazer dar certo, tá? A gente vai fazer dar A certo. intenção e a ação, né? Você Uhum, pensou para fazer isso, você teve a intenção e você agiu, que é o que uhum, a gente fala, né? Pensar, sentir e agir, com consciência, com uhum, aterramento, pé no chão, com o coração uhum, aberto, que é tudo que a gente está uhum, oferecendo nesse momento aqui para todo mundo. uhum. É isso mesmo, Fabi, Gi. muito Gente, ó, obrigada. desejo que vocês terminem agora essa semana, né? Amanhã, uma sexta-feira santa, semana de Páscoa, cada um com a sua religiosidade, tá? Mas todos nós com essa espiritualidade de tudo que está acontecendo agora no momento é para acontecer, isso tem um propósito e nós vamos sair diferentes de tudo isso. Tá? E Páscoa nós vamos sair Renascimento melhores. também, né? Sim, olha, ó, e que momento, né? É um renascimento. A Terra está renascendo. Nós também precisamos entender que nós também renascemos. Muito Certo? bom. Gente, ó, eu agradeço demais ter estado com vocês. Amei. Namastê. E até breve. Até breve. Beijo, gente. Tchau.